A nossa história acontece em um colégio em um dia comum. Alguns alunos conversam sobre assuntos do cotidiano, até que a presidente do conselho estudantil aparece, anunciando que esse é o momento de destacar a sua organização. E o vice-presidente logo informa que já reuniu todo o material necessário para cumprir a sua parte. Um dos alunos aproveita para explicar um pouco mais sobre o mundo em que vivem, mencionando que há pessoas que sempre buscam o centro da atenção. Já Sato se descreve como o oposto disso, um estudante comum do ensino médio que não se destaca em nada, embora admita sentir inveja das pessoas que levam vidas extraordinárias. No fundo, ele também deseja algo fora do comum. Quando decide ir embora, percebe que não encontra o seu guarda-chuva em lugar algum. Vê um guarda-chuva grande aparentemente esquecido por ali, mas resolve não pegá-lo, pensando que se sentiria mal com isso e que não queria lidar com as possíveis consequências. Ele então se senta para esperar a chuva passar, mas ela persiste. Nesse momento, a presidente do conselho estudantil, chamada Ebukami, se aproxima e comenta que a escola está prestes a fechar. Sato diz que já está de saída, mas ao perceber que ele está sem o guarda-chuva, Kazuki oferece um guarda-chuva reserva. Mesmo nunca tendo conversado com Sato antes, Kazuki o chama pelo nome, o que surpreende o nosso garoto, que imediatamente passa a considerá-lo alguém simpático e gentil. Antes de partir, Kazuki pergunta como deveria chamá-lo, e o garoto responde que seria daquele jeito mesmo. A presidente logo se aproxima e também diz que também passará a chamá-lo dessa forma, convidando-o para caminhar juntos com eles para casa. Sato mal podia acreditar que estava saindo com os alunos mais populares da escola. Durante o caminho, ele comenta que sempre achou Kazuki uma pessoa distante, pois só conversa com garotas da sala. Kazuki explica que sempre são elas que puxam o assunto, e ele apenas responde às dúvidas dela. Sato revela que tinha uma impressão ainda pior da presidente, pensando nela como uma espécie de deusa inalcançável. Ela, porém, diz que a imagem está equivocada, pois se considera apenas uma aluna normal. Kazuki rebate, dizendo que isso não é verdade, já que ela se destaca em tudo, tanto nos esportes quanto na aparência, e que ela deveria ser mais realista sobre si. Com a conversa fluida, Sato se mostra curioso e pergunta se os dois estão namorando, já que existe boato sobre isso. Eles negam os rumores e explica que apenas passa muito tempo juntos por causa do trabalho do conselho estudantil. A presidente comenta que ele foi o primeiro a perguntar aquilo diretamente, e em vez de ficar ofendida, elogia a atitude dele, dizendo que é melhor falar abertamente do que alimentar fofocas inafundadas. Depois, ela pergunta se ele já tem planos para o futuro. Ele diz que não. Kazuki se lembra que ela fez a mesma pergunta para ele tempos atrás, e ela explica que está acostumada a fazer isso, porque na verdade, ela mesma não sabe o que fará no futuro. Sato fica confuso, pois pensava que ela estivesse focada na formatura. Ela confirma, mas admite que não há nada que realmente a motive, embora garanta que, quando decide algo, sempre alcança seus objetivos, mesmo que demore. Sato então compartilha que sente exatamente o oposto. A presidente comenta que sente como se não pertencesse a esse mundo, e o nosso protagonista se identifica com isso, pois, a pensar das diferenças, percebe que o sentimento que os move são semelhantes. Enquanto continua caminhando, Kazuki escuta um som estranho, parecido com o som de sino. A presidente também ouve, e o som vai ficando cada vez mais alto. No entanto, Sato, nosso protagonista, diz que não escuta nada, e ele chega mais perto dos dois perguntando se estão bem. De repente, um círculo mágico se abre sobre os pés dos três. A presidente fica toda animada com a ideia de ser levado para outro mundo com heróis e monstros. Em seguida, Sato é acordado por Kazuki e, ao olhar em volta, não consegue entender aonde está. O vice-presidente também não sabe, pois acaba de ser despertado pela presidente. Ela surge atrás dele, visivelmente empolgada. Um homem se aproxima e diz que os três acabaram de ser invocados, o que explica a confusão. Kazuki, já irritado, pergunta quem é ele. Um servo exige mais respeito, mas o homem diz que está tudo bem e pede atenção. Ele se apresenta como Lloyd Lugas Liga, acho que falei esse nome certo, o rei do reino de Ligas.
Acho que também falei certo. Ele explica que os três foram convocados para serem herói. A presidente quase pula de alegria ao ver isso. Lloyd conta que, há 2 anos, seu reino foi atacado por um exército comandado pelo Rei Demônio. Após uma batalha longa e violenta, o exército mal foi repelido, e desde então, o inimigo vem se fortalecendo cada vez mais. O rei, então, recorreu à magia proibida para convocar guerreiros de outro mundo, com potencial para enfrentá-lo. Kazuki se irrita e diz que foram chamados por interesses egoístas, exigindo que sejam mandados de volta. Lloyd diz que isso não é possível, pois a magia de invocação funciona apenas de uma direção, trazer as pessoas, mas não as envia de volta. Kazuki pergunta o que será deles agora, já que deixaram tudo para trás. O rei diz compreender, mas também está desesperado para salvar seu povo. Kazuki tenta intimidar, mas os guardas apontam as armas. Sato intervém e pede calma, dizendo que brigar não vai ajudar. Lloyd se aproxima e se ajoelha e promete que encontrará um jeito de enviar eles de volta num futuro próximo, mas pede que ajude seu reino por enquanto. A presidente pergunta como ele sabe que eles são heróis. Para responder, o rei chama uma mulher que explica que a magia de invocação seleciona pessoas com grandes potenciais. Para ser mais específico, eles ouviram sons de sinos como prova. Então lembra que Sato não ouviu som algum. Então ele responde: então quer dizer que eu fui arrastado aqui junto? Com uma cara de surpresa. Então a cena muda para outro local. A mulher pega uma bola de cristal para tentar a aptidão mágica de cada um. Kazuki pergunta a Sato se ele não se importa de não ser um herói. E Sato responde que não. A mulher diz que mesmo ele não sendo um herói, ele pode ter aptidão mágica. Kazuki ainda tem dúvida se ele está mesmo tranquilo com tudo isso. Sato afirma que ficar chateado não resolve nada e que prefere focar no que pode fazer. Kazuki comenta que Sato é mais sensato do que parecia. Sato responde que a presidente está lidando com tudo ainda melhor que eles. A mulher pede que ela coloque a mão na bola de cristal, que fica amarela. Isso indica aptidão mágica de trovão e grande reserva de mana. A presidente se anima ainda mais. Sato pensa que a magia de trovão não chega nem perto do choque que levou a descobrir a sua verdadeira identidade dela. Em seguida, Kazuki faz o teste e sua aptidão é para a magia de luz, uma magia rara e poderosa contra demônios. Por fim, é a vez do Sato. Ao tocar a bola, uma luz verde intensa se espalha. A mulher fica com uma cara de medo e puxa até o rei e revela que a cor indica o atributo raríssimo. O rei se espanta e diz que Sato precisa ser levado para longe do castelo. Rapaz, quando eu ouvi o rei falando isso, pensei que ele seria um cara ruim, pois do nada quer mandar nosso protagonista para longe. Continuando, nesse momento, uma mulher entra de forma brusca. O rei, pensando que tinha que ser justo ela nesse momento, e todos na sala ficam com uma cara de assustado. Ela pergunta como foi a invocação. O rei tenta desconversar, mas ela afirma que nunca tira dia de folga. Ela se apresenta a Sato como Rose, capitã do esquadrão de resgate, e ele se pergunta se ela é confiável, já que tem uma cara de guerreira do que uma cara de salvadora. Não é falando mal, galera, mas eu concordo plenamente com o nosso protagonista. Além, é claro, que achei ela bem bonita. A maga avisa que os heróis estão na sala da bola de cristal, então ela os acompanha até eles. O rei diz que ainda decidirá o que fazer com Sato. Pergunta o que tem de especial em seu tipo de magia na cor verde. Nesse momento, Rose ouve e decide levá-lo consigo. A maga tenta impedir jogando Sato para longe, mas Rose corre atrás dele e o captura rapidamente, e promete ao rei que vai transformá-lo em um verdadeiro curandeiro. O rei tenta explicar que ele foi convocado por engano, tentando de algum jeito fazê-la soltar Sato. Agora, galera, eu percebo que ele estava apenas tentando salvar nosso protagonista. Gente, coitado do nosso protagonista. Seus amigos ficam sabendo, mas a maga garante que ele não foi sequestrado ou algo assim, apenas levado para o esquadrão de resgate, aonde Rose percebeu seu potencial raro. O plano é torná-lo seu subordinado. A presidente diz que ele não parece estar em perigo, mas a mulher avisa que os métodos de treinamento da Rose não são nada suaves. Enquanto isso, Rose apresenta Sato aos membros do esquadrão. Um gigante chamado Tomo
o recebe, em seguida por outros colegas, Mil, Ale, Gomer e, por fim, Guter. Ao verem que estão assustando o novato, Rose chuta Tom para servir de lição, mas os outros dizem que estava apenas tentando ser amigado. Rapaz, se estão tentando ser amigáveis, imagina quando não querer. Coitado dele, nosso protagonista. Ela então explica que eles são seus subordinados, mas não são curandeiros. Existem mais 2 curandeiros que estão em outro local, e ela mesma o ensinará o Sato. Ele tenta pedir outro instrutor, mas ela o ignora completamente. Rose manda Tong dividir seu quarto com Sato, e ao ficarem sozinhos, os colegas avisam que ele vai sofrer na mão dela, e um deles fala que prefere a morte e vai ser melhor do que treinar, que a vida dele vai ser muito sofrida daqui em diante. No meio da madrugada, Sato não consegue dormir, pensando o que o aguarda. Enquanto isso, Rose também acordada, refletindo sobre o futuro que terá ao treinar um curandeiro de outro mundo. Também estou curioso para saber os resultados.